e amém. Pode se sentar, querido. Isaías tem um encontro que muda a visão dele. No ano da morte do rei Uzias, ele diz: eu vi o Senhor. Ele começa marcando um momento de crise nacional. O rei Uzias havia morrido, ou seja, era um país com estabilidade política abalada e de um futuro completamente incerto. Mas algo poderoso acontece em todo esse cenário. Quando o trono da terra fica vazio, Isaías olha para o alto e contempla um trono que nunca se esvazia. Deus está lá, assentado no sublime trono, governando mesmo quando a falta de governo aqui impera. Ele está assentado no soberano trono, ele não está em crise. Ele está no alto e sublime, ou seja, o Senhor está acima de tudo e de todos. Não importa como você entrou por aquela porta, importa como você coloca o seu coração diante daquele que pode trazer respostas que homem nenhum pode trazer. Ele está rodeado de glória, ou seja, a presença dele completa tudo, enche tudo. Vazio do nosso coração, um dia triste quando perdemos alguém, quando tudo nos vai mal, o Senhor é aquele que preenche todo o vazio do coração do homem. Os serafins proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isso revela que o Senhor tem uma santidade absoluta, ela não é comparável. Ela não é comparável. Isso revela que é uma santidade repetida. Quando eles repetem santo, 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 é uma identidade máxima, uma intensidade máxima. O que revela como nós, como igreja, devemos nos portar diante de um Deus Todo-Poderoso. Ter intensidade enquanto adoramos. Ter intensidade enquanto estivermos diante dEle. E pasmem, estamos diante dEle o tempo todo, todo o tempo. Nas suas relações com seus familiares, com seus amigos, suas relações de trabalho, em tudo o que nós fizermos, nós estamos diante de um Deus Todo-Poderoso, porque a nossa vida clama a Ele. E é uma santidade que abala as estruturas. A Bíblia diz que as bases tremem. É esse Deus que Isaías contempla. Nós nunca veremos a nossa vida corretamente até vermos Deus corretamente. Porque muitas vezes nós vemos Deus da seguinte maneira: saímos da nossa casa e a gente tem um compromisso com o culto. A gente vem para o culto e passamos a semana toda sem sequer ler um versículo das Escrituras. Passamos a semana toda fazendo orações protocolares. Senhor, abençoa meu dia. Não é Senhor, esteja no meu dia e guie as minhas ações. Queremos a bênção, mas não queremos a responsabilidade que a bênção carrega. Senhor, obrigado por esse alimento que é bênção do Senhor. Passamos o dia, a semana fazendo orações protocolares, que são vazias. Porque nós aprendemos a ser religiosos. A vida nos ensina a ser religiosos quando nos comportamos diante a Deus como um religioso. E o Senhor não quer religiosos. Deus quer filhos parecidos com o Pai, que tenham a mesma devoção que aqueles anjos se dirigiam a Ele. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Não, Senhor, me ajuda a definir tal problema, a resolver tal problema. Ele vai te ajudar. Independente da sua petição ou não, se o seu coração estiver nele, você não precisa verbalizar aquilo que você precisa. Ele conhece o seu coração e isso basta. Muitos vivem ansiosos porque esqueceram quem Deus é. Esqueceram quem Deus é. Nós às vezes nos esquecemos de onde Deus nos tirou. Quem nós éramos antes do Senhor. Como nós éramos. Como nós nos comportávamos.
como a gente tratava as pessoas. E a gente começa a andar ansioso porque as coisas começam a não acontecer. E esquecemos que lá atrás, no começo da nossa história com Jesus, o Senhor nos tirou de um lugar e nos colocou em outro lugar, tratando o nosso coração e fazendo com que nós fôssemos pessoas diferentes. Em dado momento, a gente se acostuma com a vida de culto, com a vida de igreja, e se esquece que vida com Deus é todo dia. Que vida com Deus é quando nós decidimos nos levantar de manhã, abrir a nossa Bíblia, ler a Bíblia, orar, adorar a Ele. E apenas pedir para que a presença dEle encha o nosso coração e complete a nossa alma. Para que nós hajamos da maneira como Ele agiu conosco um dia. Para que nós tenhamos a mesma régua com os outros que nós temos com nós mesmos. Muitos vivem confusos porque perderam a visão de trono, pararam de olhar para a cruz. Olham para o homem, olham para a igreja. Isaías olha para o alto e vê Deus assentado num alto e sublime trono. Quando olhamos para a cruz, não perdemos o foco. Quando olhamos para a cruz, não há confusão. Quando olhamos para a cruz, tudo que nós vemos é um Deus poderoso que governa sobre as nossas vidas. O próprio Isaías vai dizer: eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. Pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês tanto desejam. O Senhor conhece o meu e o seu coração. Ele sabe onde nós queremos chegar, mas Ele também sabe que onde nós queremos chegar passa por quem nós somos nele. A crise, ela não é o fim, mas a crise pode ser o plano de revelação de Deus para a minha e para a sua vida. Deus às vezes vai usar as nossas situações embaraçosas, os nossos problemas, as nossas crises, como pano de fundo para a manifestação da glória dEle. O que vem à sua mente quando você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre você. Quem Deus é? Se eu fizesse uma pergunta para cada um e desse o microfone para cada um, o que você responderia? Quem Deus é para você? Sem resposta religiosa. Deus é Pai. Não, quem Deus é? Porque no íntimo de todo ser humano nós temos uma resposta certa para quem Deus é. E nós só sabemos o que o outro significa à medida que nós nos relacionamos com o outro. Quem Deus é? Você tem se relacionado com Jesus? Você tem se relacionado com Deus? Quem Ele é para você? Porque esse encontro de quem Ele é para nós revela quem nós somos. Isaías se vê numa condição extrema. Ele diz: ai de mim, eu estou perdido. Isaías se vê diante da santidade de Deus. Isaías não compara com outras pessoas, ele se vê à luz de Deus. Porque quando sabemos quem Deus é, o Senhor faz com que nós nos enxerguemos como de fato somos. E Paulo diz que nós somos pecadores e precisamos nos arrepender todos os dias. Todos os dias. Isaías reconhece a sua condição, ele é perdido. Ele diz: eu sou perdido. Ele reconhece o seu pecado, os meus lábios são impuros. E ele reconhece o seu ambiente. E eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Isaías não tenta se esconder, Isaías não foge. Isaías contempla o trono e é diretamente condicionado a reconhecer a sua pequenez e o seu pecado diante de um Deus todo-poderoso. Porque a santidade de Deus expõe a realidade do nosso coração. Quando estamos diante do Senhor, não existe capa, não existe máscaras. Quando estamos diante do Senhor, a santidade dEle nos coloca diante a nós. E nós nos enxergamos como de fato somos. Facciosos, às vezes fofoqueiros, às vezes maliciosos. E é o quão nós estamos dispostos a ser tratados por esse Deus que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Enquanto não vemos Deus,
nós achamos que estamos bem. Afinal de contas, a gente tem vindo no culto protocolarmente. Afinal de contas, quando o louvor é tocado, nós levantamos as nossas mãos, nós cantamos, nós adoramos. Afinal de contas, nós achamos que estamos bem, porque a nossa vida está tudo tranquilo. Mas quando nós vemos o Senhor, não sobra argumento, sobra quebrantamento. Isaías se quebranta diante de Deus. Ai de mim, ai de mim. Talvez hoje falte transformação genuína, porque transformação diante de um Deus Todo-Poderoso passa diretamente por um confronto à santidade. Há muita performance espiritual. Oramos de tudo que é jeito, e os pastores vêm, gente vem, prega, e a gente canta, e performance, e tem luz, e tem ar-condicionado, e tem um monte de coisa, para que a gente se sinta confortável num lugar que não era para ser confortável. Enquanto estivermos ouvindo a voz de Deus, não é para ter conforto no seu coração, é para ter despertamento de propósito. E na grande maioria das vezes, esse despertar incomoda, porque tira a gente da zona de conforto e nos confronta da maneira como nós temos vivido diante do Senhor. A pouca consciência de pecado, e como a pouca consciência de pecado, há pouco arrependimento genuíno. O homem nunca alcança um conhecimento claro de si mesmo, nunca, a menos que ele primeiro contemple a face de Deus. Pastor, como é que faz isso? É um exercício diário de buscar a conhecer a Deus diariamente. Na graça dele, quanto mais nós buscamos, mais ele se revela. Quanto mais fundo nós vamos, mais o Senhor se deixa ser conhecido por cada um de nós. Isso não é papel dos pastores ou da liderança, de quem quer que seja. Conhecer a Deus é papel dos filhos. Querer conhecer esse Jesus, esse Deus, é papel de cada um de nós. Ser cheios dele, ter nosso interior completo da existência dele, porque não existe avivamento sem consciência do pecado. Nós somos uma geração paradoxal. Enchemos estádios, enchemos praças e clamamos a Deus por avivamento. E acabamos vivendo de gotas, porque não há consciência do pecado. E quando nós falamos consciência do pecado, não é apenas do pecado individual, é do pecado de uma nação, é do pecado de um povo, de uma igreja, que precisa se arrepender e voltar aos caminhos nos quais nós somos chamados a ter. Olhar para o trono e seguir, amar o outro, falar de Jesus, pregar o Evangelho. Porque quando há consciência do pecado, nós vamos a um encontro com Deus, e esse encontro nos purifica. O anjo vai a Isaías, e a seguinte frase é destacada: a sua iniquidade foi tirada, e perdoado está o seu pecado. Deus não apenas revela o pecado, mas Ele trata. Isaías foi constrangido a verbalizar qual era o seu pecado, e por isso Deus trata o pecado. Aquilo que não é conhecido não é tratado. O carvão, ele vem do altar. Altar é lugar de sacrifício, altar é lugar de expiação, e isso aponta profeticamente para Jesus. Isaías não se purifica sozinho, por isso Jesus foi à cruz. Nós não podemos nos purificar sozinhos. O sangue dele é que lava nós, a cada um de nós, de todo pecado. Nós por nós mesmos não podemos ser salvos. As nossas boas obras não são capazes de nos salvar. Jesus foi o cordeiro levado de maneira muda ao matadouro e morreu em meu e seu lugar, para que nós fôssemos alcançados pela salvação. A graça vem do Senhor. E quando essa graça vem, ela toca exatamente onde precisamos. Isaías precisava ser tocado nos seus lábios, e a brasa vem e toca exatamente onde estava o problema. Isaías deixa muito claro
que pelo fato dele viver no meio de um povo contaminado, ele também estava começando a se contaminar, e ele precisava da graça e do poder de Deus sobre a vida dele, para que ele não se contaminasse com os outros. Isso é um recado muito claro e evidente para cada um de nós. Nós vivemos em sociedade, vivemos no meio de pessoas comuns, e se assentarmos em roda de pessoas que Deus falou para a gente não se assentar, um dia você estará se comportando e falando da mesma maneira daquelas pessoas que até outrora você abominava. Se assentarmos com pessoas que falam palavrão, mais cedo ou mais tarde, nós verbalizaremos algum palavrão, alguma palavra torpe. Se assentarmos com fofoqueiros, cedo ou tarde, passaremos a fazer fofoca. Se assentarmos com pessoas que só entram por aquela porta, para ver o que está sendo feito e tecer comentários ruins, daqui a pouco você vira um crítico da igreja. É um círculo natural. Quando nos comportamos, quando estamos com pessoas que se comportam de maneira indevida, em dado momento, nos comportaremos de maneira indevida. Por isso é preciso amadurecer, ter estatura, como os nossos filhos. Nós educamos, e eles vão para a escola, eles não falam palavrão, eles não desrespeitam ninguém, mas alguém da escola não tem os mesmos princípios que eles são ensinados em casa. E eles chegam em casa um dia, numa bela mesa de almoço, e falam alguma palavra que não foi escutada dentro de casa. Só que ali a nossa função como pais é: meu filho, isso está errado, não se comporte dessa forma. Deus faz isso com a gente o tempo todo, todo o tempo. Nos cerca de pessoas que nos ensinam os caminhos, que estão dispostas a caminhar com a gente 1 milha, 2 milhas, e nos ensinar e nos orientar. Só que quando isso não basta, o nosso pecado é revelado. E aí nós somos envergonhados. Quando isso não basta, a gente acaba sendo exposto. Deus não quer só te expor, Ele quer restaurar o seu coração. Isaías reconhece e Deus o purifica. Meus irmãos, sem confissão não há transformação. A ferida que não é sentida, ela nunca será curada, diz Spurgeon. Nunca. Nunca será curada. Deus toca justamente naquilo que você tenta esconder. E não adianta você entrar por aquela porta aqui para dentro como um mero participante do culto, porque Deus te pega na curva. Tem um jovem que tem vindo na sexta-feira e começou a vir no domingo. Pegou a carta de membro e a esposa dele vai começar a fazer estudo bíblico. Há 7 meses eu convido ele para vir à igreja. Quando eu esbarrei com ele no bairro que eu moro, falei: cara, vai na igreja. Não, pastor, pode achar que eu vou lá sim. Era a minha ovelha lá em Santos Dumont. E agora começou a vir. Eu brinquei com ele na sexta-feira aqui. Falei: Pedrão, Deus te pegou na curva, velho. Ele falou: é, pastor, a gente precisa sentar e conversar para o senhor entender por que eu perguntei ao senhor qual era o horário do culto. Não adianta você entrar por essa porta e ficar olhando o que esse pastor doido está falando, o que esse povo está falando, de um Deus que vai restaurar. Ninguém conhece a minha vida. Eu não conheço a sua vida, irmão, mas Deus conhece. O Senhor conhece. Conhece a dureza do nosso coração, conhece a maneira como nós nos comportamos, conhece a maneira como nós levamos as coisas, e conhece a predisposição que nós temos de escutar ou não escutar. Só que o recado que Isaías deixa é muito claro: ou você permite que Deus toque aquilo que precisa ser confrontado, ou o resultado é aniquilação. Tozer diz que a nossa mensagem, não só dos pastores, a sua mensagem, não é um acordo, mas é um ultimato.
Jesus está voltando. E aqueles que renderam o seu coração a Ele, entregaram a sua vida e vivem de acordo com isso, verão Ele face a face. Os outros responderão e viverão uma vida inteira afastados de Deus. Porque eternidade não é só para quem vai viver com Jesus. Eternidade é resultado para quem também vai viver sem Jesus. O resultado é o mesmo, com caminhos diferentes. O resultado para o homem é a eternidade. Para aqueles que se rendem, eternidade com o Salvador. Para aqueles que não se rendem, longe de Jesus. Inferno, largo de fogo, ranger de dentes, é fichinha perto de escutar da boca do próprio Senhor: aparta de mim, porque eu nunca te conheci. Passar a vida inteira na igreja, assentado no banco, e cheio de ímpeto, se apresentar a Jesus e Ele dizer: meu filho, se aparte de mim, porque eu nunca conheci seu coração. Você orou, você sentou, assistiu culto após culto, mas o seu coração nunca esteve comigo. Você sempre esteve longe, e eu te dei tantas oportunidades. Não é um acordo. Quando você fala de Jesus lá fora, não é um acordo. Nós não colocaremos de maneira imperativa para as pessoas virem para Jesus. Colocaremos Jesus como Ele nos alcançou: manso, humilde, generoso, cordial, amável. Ele abraçou o meu coração, abraçou o seu coração. Você se lembra exatamente o dia que o Senhor te alcançou, como você estava e como você se sentiu. Eu me lembro da sensação de ter sido abraçado pelo Senhor quando Ele me encontrou. Todos nós temos essa lembrança, é uma marca no nosso calendário. Nós precisamos entender que nós não podemos esconder. E quando nós não nos encontramos, não nos escondemos e somos encontrados, esse encontro com Deus gera um chamado. Porque quando Deus pergunta: a quem enviarei? Quem irá por nós? Depois da purificação, Isaías prontamente responde. Porque depois da purificação vem o chamado. Perceba a ordem. Há uma revelação de Deus. E quando há uma revelação de Deus, há um quebrantamento. E quando há um quebrantamento, há uma purificação. E depois da purificação vem a missão. Não dá para fazer as coisas de maneira invertida. Não dá para subverter as coisas. Não dá para antecipar processo. Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não pergunta para onde vai. Ele não pergunta se vai ganhar alguma coisa. Ele não pergunta se vai ter alguém para ajudar. Ele não pergunta se vai ser fácil. Isaías apenas se oferece, porque entendeu que era algo muito maior do que ele, porque entendeu que a missão era algo maior do que ele mesmo podia explicar, era maior que a vida dele, era maior que tudo. Muitos de nós queremos propósitos, mas sem passar pelo altar, porque o altar queima, o altar nos queima. Mas Deus não usa quem nunca foi tratado. Deus não usa quem não é tratado. Experimenta pegar um carvão que não foi tratado e colocar na churrasqueira e tentar botar fogo nele. O que vai acontecer? Ele não vai pegar. Um carvão precisa passar por um tratamento para que ele tenha exatamente, exerça a sua função. Chamado não nasce de talento. Não tem absolutamente nada a ver com falar bem, com cantar bem, com ser um bom teólogo, ou ser um bom conhecedor da Bíblia. Chamado não tem absolutamente nada a ver com esse talento. Chamado tem a ver com o que nós vivemos e como nascemos desse encontro com Deus. Como o Senhor modificou a sua estrutura, a minha estrutura. Como o nosso coração queima após esse encontro. Como o Senhor distorceu tudo aquilo que a gente tinha como métrica. Como Ele trouxe às claras tudo aquilo que a gente tinha como verdade de vida. Deus ainda pergunta hoje: quem vai?
Há uma gama de pessoas lá fora, sedentas por Jesus. Muita gente. Não por religiosidade, mas por Cristo. A nossa religiosidade não vai trazer ninguém a Jesus. A nossa vida é o nosso testemunho. Pregue, mas se preciso, use as palavras. É a maneira como nós nos comportamos no seio da nossa família, com os nossos amigos, que vai nos diferenciar dos outros. Não como alguém que seja uma referência de santidade para alguém, mas como alguém que seja uma referência de como Jesus é capaz de transformar um coração duro, uma pessoa que tinha uma verbalização ignorante, em alguém amável e acolhedor. Eu conheço um monte de gente que era grosso e hoje são pessoas extremamente amáveis, porque tiveram um encontro real com Jesus. E o Senhor transformou o caráter e a maneira como essas pessoas lidam. Porque esse encontro muda a expectativa. Deus revela algo aqui surpreendente. A missão de Isaías não seria bem sucedida aos olhos humanos. E ele diz isso. Ele diz isso. O povo não vai te ouvir. O povo não vai te entender. E esse povo não vai se converter facilmente. Não vai. E mesmo assim, Isaías é enviado. Chamado não é sobre resultado. Chamado é sobre fidelidade. Quando o Senhor te envia, seja fiel. E mesmo no juízo, nós vemos esperança. Mas como o terebinto, o toco permanece e a santa semente é o seu toco. Ou seja, Deus sempre vai preservar o remanescente. Sempre. Sempre. Mesmo quando tudo parecer perdido, Deus continuará trabalhando na sua vida. Apenas se mantenha firme. Seja fiel. Seja fiel. Você vai precisar decidir. Ou nós vivemos por aplausos, aprovação de pessoas, ou vivemos por obediência. Você vai precisar decidir que nem todo chamado terá reconhecimento. Você fará muitas coisas. Não espere ser reconhecido por isso. Espere ter reconhecimento do Senhor. Busque reconhecimento do Senhor. Isso basta para o nosso coração. Nem toda missão terá resultados visíveis. Paulo nos diz na carta aos Romanos: não é nem o que planta, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Muitas vezes você vai falar de Jesus para alguém. Muitas vezes você vai cultivar a palavra no coração de alguém, e você ou vai embora para outro lugar ou vai morrer. E você não vai ver aquilo florescer. Não é sua responsabilidade. Apenas joga a semente. Apenas plante a semente. Deus não nos chamou para sermos conhecidos. Deus nos chamou para sermos fiéis. Porque nesse ciclo, nós temos uma verdade que é absoluta. Isaías 6 nos mostra um ciclo espiritual que é poderosíssimo. Primeiro nós vemos Deus. Depois nós nos vemos. E depois de nos ver, nós somos purificados, porque reconhecemos o nosso pecado. Depois de sermos purificados pelo Senhor, o Senhor nos envia. Depois de nos enviar, nós somos imbuídos pelo Senhor a continuarmos fiéis a Ele. Porque fidelidade a Ele é inerente à vida de Deus imputada em nós por justiça. Se somos filhos, somos fiéis. Talvez o que esteja faltando na sua vida, você que entrou por essa porta pela manhã, não seja mais motivação, não seja mais oportunidade, não seja mais estrutura para fazer as coisas pelo Senhor. Talvez esteja faltando uma real entrega diária, um encontro real e verdadeiro com Ele. Porque um verdadeiro encontro com o Senhor quebra o nosso orgulho. Um verdadeiro encontro com o Senhor expõe o nosso pecado, libera perdão e redefine o nosso propósito. Pastor, mas eu já tenho uma certa idade. O meu avô se converteu com 73 anos.
Nós recebemos a notícia essa semana que o câncer dele se agravou um pouco. Mas meu tio é convertido há muito tempo e nunca desistiu de falar de Jesus para meu avô. Meu avô às vezes bêbado, pastor Gil. Meu tio ia pegar ele na praia, caído na areia, botava ele no carro e orando com ele até deixar ele em casa. Nós podemos ter apenas um mês de vida. Se você e eu decidirmos viver esse um mês, como nunca passamos a nossa vida inteira, vivendo para Jesus de maneira intencional e com tudo que nós temos, meu irmão, você atingirá pessoas num nível que você nunca vai entender. Talvez precise ser quebrado algo no nosso coração. Eu quero orar para que nós tenhamos essa clareza no nosso coração. São orações que são feitas diariamente. Deus quebra o nosso orgulho, quebra o meu orgulho. Faz de mim um homem segundo o seu coração. Que eu tenha paciência. Você conhece os seus defeitos, conhece as suas virtudes, mas também conhece os seus defeitos. Deus não nos chama para esconder os nossos defeitos. O Senhor quer que nós nos confessemos a Ele. E Ele vem como brasa e toca naquilo que precisa ser tocado. Perdoa os nossos pecados e faz com que nós sejamos filhos parecidos com o Pai. Para que tenhamos condição suficiente de só das pessoas nos olharem, verem a presença dEle na nossa vida. Você pode ficar de pé? Coloca a mão sobre o seu coração. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã. Eu não sei se parte do que eu disse ou o que eu disse faz sentido para você. Mas eu queria te convidar a entregar aí no seu lugar aquilo que o Senhor precisa tratar no seu coração. Deus, quebra o meu orgulho. Senhor, eu preciso da sua presença a queimar no meu coração. Tire de mim, Senhor Deus, esse sentimento de derrota. Eu não quero mais andar como derrotado. Eu não quero mais andar por aí como alguém que não tem perspectiva, que não tem propósito. Gere em mim propósito. Se você ainda não tem propósito, peça ao Senhor para gerar no seu coração um propósito. Todos nós temos um propósito diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha agora sobre o coração dos teus filhos. Que eles sejam, Senhor Deus, levados agora a um lugar onde eles encontrem o Senhor face a face. Dê coragem a cada um de nós para reconhecer os nossos erros, para reconhecer as nossas falhas, para que nós estejamos sensíveis o suficiente para entender que diante do Senhor não há espaço para nada que não seja nós como nós somos. E tudo aquilo, Deus, que precisa ser modificado nessa hora, o clamor do coração dos teus filhos, que o Senhor agora venha atender às súplicas e orações dos seus filhos. Socorre-os, Deus. Enche o coração deles de expectativa de um amanhã melhor, de um amanhã cheio do Senhor, de uma vida cheia de significado, de uma vida cheia de propósito. Que eles tenham convicção de quem eles são no Senhor. Que eles se levantem todos os dias e contemplem o Senhor assentado no trono, governando e dizendo para cada um de nós: eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Aquele que se sente vazio nessa manhã, que o Senhor venha completar o seu coração, que o Senhor venha abraçar o seu coração. Aquele que se sente desmotivado, que o Senhor venha motivá-los. Aquele que se sente desamparado, que o Senhor venha ampará-los. O Senhor é um Pai que conhece a necessidade dos teus filhos. E Deus agora nos abrace. Que o teu Espírito Santo nos envolva. Que o Senhor nos cubra com as suas asas de amor.
Que os nossos olhos contemplem no Senhor a bondade do Senhor sobre a nossa vida. Que a casa deles seja um lugar que hoje talvez seja de confusão, mas seja um lugar de refúgio. Que a casa deles seja o lugar onde um altar será erguido, cujo fogo não se apague. Que em nome de Jesus, que eles tenham convicção de que o Senhor é aquele que muda e ressignifica a nossa história. Eu oro e te entrego a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor?